de tela, a gente começa a nossa aula. Então, microscopicamente, as nossas células que percebem os estímulos externos e internos, né? As células sensoriais, elas podem ser do tipo terminações livres, né? Essas células que são terminações livres, elas têm detritos sem revestimentos e sem especializações estruturais. Esses neurônios podem ser mielinizados, né? Ter a bainha de mielina ou não ter bainha de mielina. Lembrando que neurônio mielinizado faz transmissão rápida de impulso e neurônio amielinizado faz transmissão lenta. Essas células, né, terminações nervosas, elas possuem receptores dendríticos para dor, né, temperatura, cócegas, prurido e também sensações táteis. Então, essas terminações nervosas livres percebem esse tipo de estímulo. Então, o estímulo, gera ali a ativação das terminações nervosas livres, dos detritos. Isso gera ali um potencial de ação que percorre todo o axônio do neurônio e chega, então, à fenda sináptica que propaga esse impulso para os demais células. Então, esse aqui é um neurônio de primeira ordem, que vai levar essa informação para as regiões centrais do cérebro, do encéfalo. Existem também as terminações nervosas encapsuladas. São detritos, tem dendritos envoltos em uma cápsula de tecido conjuntivo. Essas estruturas são distintas para maior especificidade ou sensibilidade. Elas percebem sensações como pressão, vibração e tato. E aqui nós temos um exemplo de um neurônio encapsulado. Aqui nós temos a terminação nervosa, que está encapsulada, envolta por várias camadas de tecido conjuntivo. E quando o estímulo gera ali uma ativação dessa terminação nervosa encapsulada, gera um potencial de ação que percorre todo o axônio mielinizado dessa célula. Aqui é um neurônio de primeira ordem também. E existem as células separadas, especializadas, que não são neurônios. São células especiais que ativam os neurônios do sistema nervoso. Então, são receptores separados e essas células fazem sinapses químicas com o neurônio de primeira ordem. São células que têm pelos, né, no caso das células auditivas, os botões gustativos do paladar e as células fotorreceptoras, como os bastonetes e os cones. Um exemplo aqui, nós temos as células pilosas da audição. São células que têm pelos, né, projeções do citoplasma. Essas células, quando sofrem estímulo, elas liberam neurotransmissores das suas vesículas, que são captadas pela sinapse do neurônio de primeira ordem. Então, de acordo com o estímulo captado, essas células podem ser do tipo mecanorreceptoras, quando elas percebem estímulos mecânicos, como o tato, pressão, vibração, percepção da posição do próprio corpo e equilíbrio. Nós temos também os receptores do tipo termorreceptores, que percebem variações de temperatura, de quente e de frio. Existem também os nociceptores, que percebem as sensações dolorosas ou de coceira. Tá? Lembrando que sensação dolorosa e prurido, elas são antagônicas. Tá? Vocês sabiam que coceira e dor
são estímulos contrários? É igual quando o mosquito ele senta na nossa pele, né, professor? A gente sente ali um incômodo, um certo incômodo, né? Isso, isso. Não, então, o que acontece? Quando você está com coceira, você consegue neutralizar a coceira causando dor. E quando você está sentindo dor em algum local, você consegue neutralizar essa dor fazendo coceira. Um exemplo aí, você está com uma micose e aquilo coça tanto, você começa a coçar até sangrar. E só quando você consegue gerar essa lesão dolorosa, você consegue neutralizar a coceira. Isso explica por que isso mostra, evidencia que o prurido, a coceira, é contrária à dor, né? Você consegue neutralizar a coceira, infligindo dor no tecido, a qual tem ali um processo pruriginoso. Leiliane, fala aí. Leiliane, tu levantou a mão. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu estou falando que essa sensação da dor, da coceira que se transforma em dor, que a gente tá vendo que está sangrando, está se machucando, mas continua, ela chega a ser uma sensação boa, eu É, acho. exatamente. Por exemplo, quem nunca teve micose no pé, né? O famoso pé de atleta. E aí o famoso Frieira. é a famosa frieira, né? Quem é maranhense, né, nordestino como de maneira geral, quem nunca coçou a frieira no punho da rede, né? Dá uma coceira, dá uma sensação tão boa de alívio. Então, outro receptor, ele consegue captar a luz, os fótons, né? Os quimiorreceptores conseguem reconhecer partículas, como, por exemplo, os quimiorreceptores do aparelho olfatório. Você sente o cheiro das coisas quando partículas estão suspensas no ar dessa coisa e você consegue captar a presença dessa substância no ar. Ou então o gosto também é através de quimiorreceptores. Eles percebem partículas ali dissolvidas na saliva e conseguem perceber o gosto do alimento. Além desse, nós temos os osmorreceptores, que conseguem perceber a pressão osmótica nos líquidos. Nós temos os osmorreceptores lá na região do tálamo, ou do hipotálamo, que percebe a viscosidade do sangue. Então, quando o sangue está muito viscoso, está muito grosso, está pobre em água, esses osmorreceptores percebem essa osmolaridade aumentada do sangue e ativa a sensação de sede. E aí você fica com sede e bebe água. Essa água, então, vai ser absorvida pelo intestino e vai diluir o sangue, deixando o sangue menos osmolar. Tá? Quando você come coisas muito doces ou come coisas muito salgadas, isso pode alterar o equilíbrio hídrico do sangue, gerando uma maior osmolaridade que ativa a sensação de sede. Comer coisas salgadas ou doces demais gera sede. Então, o nosso corpo ele consegue perceber esse processo de sensibilidade através da estimulação, da transdução, a geração e depois a integração. Esses 4 fenômenos que geram o processo de sensibilidade. Vamos falar de cada um desses processos. O primeiro é o estímulo, não? O estímulo é qualquer variação do ambiente, que pode ser variação de pressão, temperatura, som, vibração. Esse estímulo é suficiente para estimular um receptor sensorial, que pode ser uma célula especial, pode ser um dendrito, ou pode ser um neurônio aferente.
esse estímulo, então, percebido, ele vai ser transduzido, né? Que é a conversão de energia em um estímulo para um potencial graduado, né? Que vai ter uma amplitude e vai ter uma quantidade dependente do estímulo. Então, quanto mais estímulo, mais amplo será o sinal, e quanto mais potente for esse estímulo, a amplitude e a quantidade de sinal vai depender desse estímulo. Depois que esse estímulo foi, então, transduzido em potencial de ação, esse potencial de ação, esse impulso elétrico chega, então, o limiar para disparar esse potencial de ação por meio dos neurônios primários. Tá? Então, essa geração é o momento em que ocorre a formação do potencial de ação, né? da despolarização dos neurônios, gerando ali um impulso elétrico. Isso acontece nos neurônios primários. E depois, a integração. Esse sinal chega no sistema nervoso central e eles serão filtrados e integrados no córtex, mesmo de sentidos diferentes. Tá? Então, a integração é a assimilação da percepção. Então, por exemplo, nós conseguimos perceber, eu já falei isso várias vezes, o mesmo objeto, o mesmo estímulo por nuances diferentes. Então, nós sentimos o gosto do alimento através do sentido da gustação, a gente sente o cheiro desse mesmo alimento, a gente sente a textura desse alimento, a gente sente a temperatura desse alimento. Tudo isso são sensações diferentes, são estímulos diferentes que vêm do mesmo objeto, que vêm do mesmo alimento. E isso tudo vai ser integrado, vai ser percebido como uma coisa só, lá no sistema nervoso central. Isso é chamado de processo de integração. Um dos sentidos é o tato. O tato é a sensação resultante da estimulação de receptores táteis de superfície ou abaixo da pele. Esses são os receptores mais comuns do nosso corpo. Eles são capazes de perceber sensações táteis como o estiramento, né? A gente consegue estirar o músculo, então você puxa a tua pele e a gente percebe que a pele está sendo estirada. A pressão também. Quando um inseto pousa no teu braço, você percebe aquele inseto pousando porque você sente a pressão que as patas desse inseto faz no teu corpo. Mesmo sendo muito sutil, a gente consegue perceber. A vibração, né? Você chega perto de algum objeto vibratório, como, por exemplo, uma radiola de reggae, você sente o teu corpo vibrar, mesmo sem nada estar te tocando. Rafael, eu vou desligar teu microfone, que tu está com o microfone ligado. Além da vibração, pressão e estiramento, nós também percebemos a textura. Você passa a mão na superfície de um objeto, você percebe se essa textura é lisa, se ela é áspera, através do tato. Você consegue, por exemplo, passar um creme na mão quando você percebe que tua mão está muito áspera, para gerar ali uma melhor textura na pele, deixar a pele mais lisinha, né? Mais hidratada. Então, isso é percebido graças aos receptores encontrados na nossa pele. Quais são os receptores que nós temos na nossa pele? Nós temos aí a epiderme, né, a camada mais superficial da pele. Nós temos a derme, que é a camada mais profunda ou intermediária, e nós temos o tecido subcutâneo, que é a parte mais profunda, né, onde tem uma camada de gordura. Então, é na derme onde são encontradas esses receptores, como o disco de Merkel, são essas terminações nervosas livres. Nós temos aí o corpúsculo de Meissner, o corpúsculo de Ruffini, os plexos de raízes pilosas, são neurônios aqui que percebem a movimentação do pelo,
Então, às vezes, você está na frente de um ventilador e você percebe os pelos do teu corpo se mexendo com o vento. Isso acontece graças a... Essa percepção só acontece graças a esse plexo de neurônios que envolvem a raiz do pelo. E é também esse plexo de neurônios que percebem a dor que causa quando você arranca um pelo, por exemplo, durante um processo de depilação. Nós temos também o corpúsculo de Pacini e vamos explicar o que cada um deles faz daqui a pouco. Então, aqui nós temos o esquema da pele, né? E esses receptores táteis, como os receptores de Merkel, que detectam a pressão contínua e a textura. O corpúsculo de Meissner responde aos movimentos suaves e vibrações de baixa frequência. As terminações nervosas livres percebem a dor, né? São neurônios, são nociceptores, percebem dor e estímulos que causam lesão ao corpo. O corpúsculo de Ruffini responde ao estiramento da pele. O corpúsculo de Pacini detecta a vibração. A raiz do pelo, né, tem terminações nervosas livres que detectam o movimento dos pelos e os nervos sensoriais vão captar todas essas informações de diferentes nuances, diferentes formas de perceber o objeto e levar, então, essas informações para o sistema nervoso central para serem, então, integrados. Aqui nós temos um corpúsculo de Meissner, né, e o corpúsculo de Pacini. São estruturas táteis. Então, o que cada um faz? As terminações nervosas livres percebem tato, pressão, dor e coceira, né, o prurido. Elas são localizadas na superfície e ao redor dos pelos. Elas são compostas por neurônios com terminações livres mielinizadas ou não, e ela tem uma adaptação variável, né? Tem pessoas que, com o tempo, se adaptam mais à dor ou se adaptam menos à dor. O corpúsculo de Meissner é o corpúsculo tátil, ele reconhece vibração de baixa frequência e o toque leve. Eles são encontrados nas camadas superficiais e são neurônios encapsulados com tecido conectivo. Eles têm uma adaptação rápida. Os discos de Merkel são os mecanorreceptores cutâneos tipo 1. Eles percebem a pressão contínua e também percebem textura. Então, é através do disco de Merkel, por exemplo, que a gente percebe onde que o sapato aperta no pé, né? É uma pressão contínua e a gente consegue perceber qual é a região do pé que está sendo pressionada mais e qual que está sendo pressionada menos. Elas são terminações nervosas alargadas e têm uma adaptação lenta. Já o corpúsculo de Ruffini, que é chamado de mecanorreceptor cutâneo tipo 2, percebe o estiramento da pele, é encontrado em camadas profundas e também tem terminações nervosas alargadas e também tem uma adaptação lenta. E os corpúsculos de Pacini, também chamados de lamelados, eles percebem a vibração, né? São encontrados nas camadas profundas da pele, são células encapsuladas com tecido conectivo e têm uma adaptação rápida. Então, o nosso corpo, né, o tato, por exemplo, ele é percebido pelo plexo de Meissner, o plexo da raiz pilosa, o corpúsculo de Merkel e o de Ruffini. A pressão é percebida pelo plexo de Meissner, corpúsculo de Merkel, de Pacini. A vibração é percebida a baixa vibração é percebida pelo plexo de Meissner e a vibração alta pelo corpúsculo de Pacini. E a dor, coceira e cócega são percebidas pelas terminações nervosas livres. Então, aqui nós temos regiões do cérebro que percebem e que assimilam essas
informações como a área associativa do lobo frontal, o córtex auditivo, que percebe o som, né? A área associativa do lobo temporal, a área associativa do lobo occipital, o córtex visual, que é onde percebe-se a visão, o córtex gustatório, que percebe o gosto, né? E o córtex somatosensorial, que percebe ali o tato. O nosso corpo é constituído por várias terminações livres ao longo da pele, e essas terminações livres, elas se conectam a regiões do cérebro que vão sempre do centro para a periferia. Então, as percepções sensoriais dos pés são percebidas aqui na região mais mediana do cérebro, os tornozelos um pouquinho mais para fora, joelho, quadril e tronco, ombro, cotovelo e punho na parte superior, as mãos já na região mais externa do cérebro e a salivação na parte mais inferior do cérebro. E aqui nós temos o que a gente chama de homúnculo sensorial. Gravem bem essa figura, que nós vamos fazer uma aula prática e vamos tomar por base essa figura aí, para saber quais as regiões do nosso corpo elas são mais sensíveis ao toque, tá? Uma prática bem legal, bem fácil de fazer. Dá até para fazer repetir em casa. E as áreas associativas, elas são áreas do cérebro que juntam as informações do mesmo objeto percebido de formas diferentes. Elas não fazem parte da via sensorial, propriamente dita, mas ela desempenha um papel importante na análise da informação de forma mais complexa. Então, essa área associativa é ela que vai juntar as informações de textura, de vibração, de temperatura, de gosto, de cheiro, do mesmo objeto e formar uma informação só daquele objeto. Então, essa área associativa, ela pode ser influenciada pelo estado de alerta, ela pode desencadear memórias, ela pode ser influenciada por emoções, pelo estado de atenção, ela pode influenciar a linguagem e também serve para fazer comparação de informações. Quais são os fatores que afetam a percepção? A gente chama de mecanismos de adaptação. Então, por exemplo, um dos fatores que afeta a percepção é o mecanismo de adaptação. Um exemplo aí clássico é o cheiro, né? Você deixa de sentir o cheiro do perfume com o tempo porque o teu corpo, o teu olfato, ele se adapta àquele cheiro e você então deixa de sentir aquele cheiro, né? Eu creio que todos vocês já passaram por essa experiência. Você passa um perfume bem forte, mas um minuto depois, praticamente, você não sente mais cheiro de nada. Mas as pessoas que chegam perto de ti percebem o cheiro muito facilmente. Então, esse tipo de adaptação é chamado de... esse mecanismo de adaptação, ela afeta a percepção. Você deixa de perceber o cheiro com o tempo. O que pode também afetar a percepção de um determinado estímulo são emoções, personalidades, experiências de vida, né? Já ouviram falar essa expressão, fulano é muito insensível, né? Já ouviram falar disso? Fulano é um coração de pedra. Mas por que ele ficou assim, insensível? Talvez por uma experiência anterior que fez com que ele ficasse mais insensível. Isso pode influenciar na personalidade, né? Ou então a pessoa está mais emotiva. Exemplo aí, as mulheres quando estão de TPM, choram com qualquer besteira, né? Então elas são mais sensíveis nessa época. Não é verdade?
Não é não, meninas? Verdade. Verdade, professor. A gente quer logo matar uma pessoa, assassinar alguém. Eu não acho Como é? isso chamar de besteira. Tem mulher que chora até com propaganda de TV quando tá perto de menstruar. Ah, eu não sou assim não, professor. Ação de pedra, né, Dandara? Não, sou assim não. Choro não. Os danos neurais também podem gerar alteração na percepção. Por exemplo, o paciente é paraplégico, então ele não vai sentir mais as pernas, não vai sentir mais tato, não vai sentir mais calor, não vai sentir mais vibração nas pernas. Por quê? Porque ele teve um dano neural, né? Eu tinha um colega meu que ele teve uma pancada aqui na testa com um acidente de moto, né? E ele quebrou o osso, o osso etimoide, que é um osso onde passam as terminações nervosas que irrigam o teto do nariz, que é responsável pelo cheiro, né, percepção do cheiro e do gosto. E ele não sente mais cheiro e gosto de jeito nenhum. Ele toma café amargo e não sente gosto de café nem de açúcar. E a gente pergunta para ele, por que tu toma café? Ele diz, não, porque eu gosto da cafeína, mas eu não sinto gosto de nada. O outro exemplo é o dor no membro fantasma. Você já deve ter ouvido falar que tem pessoas que são amputadas que sentem o dedo coçar. O dedo do membro que foi amputado coçar. Já perceberam? Já ouviram falar? Sim, professor, eu já passei por uma experiência dessa professor. com o meu pai. Quando ele estava com diabetes antes de falecer, que eu fiquei cuidando dele no hospital, ele foi necessário amputar as duas pernas. Então, eu nunca deixei ele ver. Eu sempre cobria com o pano e cuidando dele todos os dias. Ele pedia muito para eu coçar a perna dele, o pé, porque estava coçando muito. Aí eu ia, erguia o lençol, dizia que estava coçando, tudo. E aí ele dizia, filha, agora tá aliviou, pode parar. Ele tinha muito essa sensação. Quem já assistiu House também, viu ali uma técnica que é utilizada para tratar membro fantasma. Dor ou coceira no membro fantasma. É uma espécie de ilusão de ótica que você faz, você engana o seu cérebro. Vamos supor, o paciente tem a perna direita amputada. O que é que se faz? Coloca um espelho entre as pernas do paciente e faz o paciente olhar o reflexo da perna esquerda como se fosse a perna direita. E bota para o paciente coçar a perna esquerda e ele ficar olhando a imagem no espelho do reflexo da perna esquerda sendo coçada. E ele pensa que está sendo coçada é a perna direita. E isso alivia a sensação de coceira no nervo fantasma, no membro fantasma. Pode falar, Brenda. Tá conseguindo me ouvir? Apareceu uma mensagem aqui de má qualidade de sinal do meu. Pode falar, Brenda. Boa noite, professor. Mas por que existe essa coceira se o membro não está mais ali? Eu não entendi muito bem. Ninguém sabe o que é que acontece de fato. Eu não sei te explicar, mas o que acontece, acontece. O paciente sentir dor num membro que não existe mais, que foi amputado. Talvez seja ali um engano de sinapses, enfim. Mas eu não sei te No explicar dente por quê. também, professor. Eu já vi muitas pessoas sentirem dor de dente sem ter o dente. Isso aí isso aí já é uma dor irradiada, na verdade. É porque, na verdade, às vezes gera uma compressão do nervo trigêmeo, e aí o paciente sente uma dor num dente que às vezes não existe, ou num dente que está bonzinho. Às vezes a cárie de um dente faz inflamação no nervo trigêmeo que gera a sensação de dor em outro dente. Quem é o pessoal da odonto aí que deve explicar melhor? Não sei se eu falei besteira aqui. Brenda, pode falar.
Não, professor, o senhor já respondeu. É porque tu tá com a mão levantada ainda. Ah, tá. Vou baixar aqui. Beleza. Tá bom. Algumas drogas também psicotrópicas, elas podem gerar alteração na percepção, né? O álcool, por exemplo, gera alteração na percepção. Às vezes a pessoa está com um nível alcoólico tão elevado que ela deixa de sentir dor, ela deixa de sentir a língua, tem dificuldade de falar, se corta e não sente, né? Tem dificuldade de sentir gosto, enfim. O álcool, ele gera essa alteração de percepção. Não só o álcool, mas várias drogas psicotróficas, né, que geram ali alterações psíquicas. Uma dessas alterações, né, que pode ser influenciadas geneticamente, a pessoa, que é a sinestesia. Já ouviram falar de sinestesia? Sinestesia é uma condição em que o indivíduo tem mistura de sentidos. A sinestesia é uma figura de linguagem, mas ela também é uma patologia. O paciente ele tem um sentido influenciando o outro. Por exemplo, já vi relatos de pessoas com sinestesia em que o som influencia o gosto. Então, a pessoa estava numa pizzaria, comendo uma pizza, e de repente começou a tocar uma música que fez ela sentir gosto de sabão na pizza. Né? Ou então a pessoa enxerga cores no som. Por exemplo, ela está tocando uma música e ela sente como se fosse amarelo. É uma coisa muito louca, né? Essa sinestesia. Basicamente, o que essa figura aqui está representando. As cores no som, né? Ou o cheiro da música. Lógico, o paladar e o olfato, eles são muito próximos. Então, o cheiro e o gosto, eles acabam meio que se confundindo. Então, por exemplo, é comum você dizer assim, nossa, que perfume doce. Isso é uma sinestesia, uma figura de linguagem no português. Mas isso mostra o quão próximo está o olfato do paladar. Né? Quando você está com o nariz congestionado, você tem dificuldade de sentir gosto. Ou então você tapa o nariz para ingerir uma substância amarga e não sentir o gosto. Um remédio, por exemplo. Vai tomar, tampa o nariz e toma. E você tem a percepção do gosto alterada por conta desse ato de obstruir o nariz. Então, essa palavra, né, sinestesia, tem inclusive aí um algo do Sister Vedal que fala sobre isso. Então, vamos falar agora. Pessoal, até agora está dando para acompanhar? Sim? Sim, professor. Sim. Sim, professor. Tudo ok. Sim, professor. Alguma dúvida? Não. Vamos lá, então. Então, a quimiorrecepção é o sentido mais primitivo da cadeia evolutiva. Então, as primeiras células, elas já tinham essa capacidade de perceber substâncias químicas, né? E hoje também nós continuamos percebendo, né, através do cheiro e do gosto. No humano, ela pode responder tanto a variações internas quanto externas, essa quimiorrecepção. Então, um exemplo aqui de quimiorrecepção é quando as nossas células de defesa percebem um patógeno. Como é que uma célula de defesa reconhece uma bactéria no tecido? É porque essa bactéria libera substâncias químicas que a célula de defesa percebe que são substâncias estranhas. E então ocorre a fagocitose. Outro exemplo é a migração de células do sangue para o tecido inflamado. Aqui nós temos um corte de tecido, na verdade, esse tecido ainda é vivo, né? Feito em rato, a gente chama de microscopia supravital, dá para ver aqui o vaso sanguíneo, as células passando em alta velocidade, que é um vaso sanguíneo, e percebo que tem algumas células de defesa aqui que estão saindo do sangue, estão migrando para o local da lesão, do corte. Olha que louco essa imagem, esse vídeo.
Muito legal, né? Então, dá para ver aqui, ó, as células de defesa, elas se desprendendo do sangue e do vaso sanguíneo e migrando para o local inflamado. Como é que essas células sabem onde é que está inflamado? Hein? Como é que elas conseguem perceber onde está inflamado? É porque essas bactérias que estão aqui invadindo o tecido, elas liberam substâncias químicas que são reconhecidas pelas células de defesa. As células de defesa que já estão aqui, elas liberam também substâncias químicas, que são chamadas de quimiorreceptoras, que atraem mais células de defesa para aquele local. E aí as células de defesa chegam aqui, fagocitam as bactérias e elas acabam morrendo também, formando o pus. Então, o pus nada mais é do que célula morta, célula de defesa morta juntamente com bactérias e líquido extracelular. Então, é assim que o nosso corpo se protege de infecções através das células de defesa, graças à quimiorrecepção, à atração química. Eu sempre comparo isso aqui, essa migração, com a gente quando a gente chega em casa brocado, com fome, a gente sente o cheiro da comida e vai bater na cozinha, né? Por que que a gente vai bater na cozinha? Porque lá o cheiro está mais forte. Então, como é que essa célula aqui de defesa sabe exatamente onde é que está causando infecção? Porque aqui está emanando substâncias químicas que estão atraindo elas. E elas sempre vão caminhando, elas vão migrando do lugar onde está mais fraco para um lugar onde está mais forte. Elas vão se orientando pelo cheiro químico dessas substâncias. O órgão do sentido que está especializado para sentir o gosto, né? Nós temos na nossa língua os botões gustatórios, né? Que apresentam canalículos que captam essas substâncias da nossa cavidade oral. Nós temos mais de 10.000 botões gustatórios na nossa língua, na nossa boca e no trato digestório superior. Esses botões gustatórios são grupos de células dispostos como gomo de laranja. Parece ali uma laranja descascada com os gomos expostos. Tá? E cada gomo desse lembra, nesse caso aí do botão gustatório, cada estrutura que parece um gomo, na verdade é uma célula da papila, do botão gustatório. Então, esse botão gustatório, nós temos ali células receptoras, células basais, célula de sustentação e os cílios. Então, aqui nós temos a língua, né? E nessa língua nós encontramos as papilas linguais, está aqui representada em corte, essa estrutura arredondada. Dentro da papila lingual, dentro desses sulcos da papila lingual, são encontradas, então, os botões gustatórios, que são essas estruturas que lembram uma tulipa, né? Lembram ali um gomo de laranja. Aqui nós temos as fibras nervosas, que se comunicam com essa papila gustatória, que levam as informações captadas por ela. Essa estrutura aqui, em formato de pétalas, né, que lembra uma tulipa ou uma cabeça, uma cebola, um alho, sei lá, é o botão gustatório. E esse botão gustatório se comunica com o meio externo através desses poros aqui, ó. Então, cada porozinho desse aqui no interior tem um botão gustatório, que vai perceber as substâncias químicas diluídas na saliva. Aqui nós temos o epitélio da língua, né? As células basais, que estão aqui no fundo, e algumas são células de sustentação, e outras são células gustatórias. E aqui nós temos os cílios gustatórios e o poro gustatório. Aqui, microscopicamente, como que é visto essa estrutura. Então, essa estrutura todinha aqui, ó, que lembra essa elevação de células aqui é a papila lingual. Essa estrutura aqui mais arredondada da papila lingual é o botão gustatório. Nós temos um aqui no lado e o outro aqui do outro lado.
E, lógico, essa papila gustatória, onde tem o botão gustatório, esse botão gustatório, ele se comunica com a parte externa através do poro gustatório. Então, quais são os componentes que nós encontramos no botão gustatório? Nós temos aqui a fibra nervosa sensorial, que leva essa informação captada pelo botão gustatório para o sistema nervoso central. Nós temos aqui o poro gustatório, né, o orifício de conexão com o meio externo. O cílio gustatório, que são estruturas aqui que lembram dedos, né, que auxiliam na captação de substâncias diluídas. Nós temos as células receptoras gustatórias. Nós temos a célula de sustentação, né, que mantém o formato. Nós temos as células basais, que ficam aqui na parte mais profunda. E as células epiteliais, que revestem essa papila, que não fazem parte do botão gustatório. E, lógico, o tecido conjuntivo, que fica logo abaixo do botão gustatório, da papila gustatória. Aqui é um esquema que mostra onde são percebidos os gostos da língua, né? É o mapa de gosto. Então, o amargo, ele é sentido na parte mais profunda da língua. Essa região aqui. O ácido é percebido nas laterais da língua, né? Mais profundas. O salgado é percebido nessa região de azul. E o doce na ponta da língua. No meio da língua, nós percebemos o gosto umami. Tá? O gosto umami é o gosto nutritivo. Alguém já tinha ouvido falar do gosto umami? Eu já falei para você de gosto umami? Não, professor, não tinha escutado, não. Não, professor. Vocês vão saber. Sim, Não? professor, sim, já ouvi sim. Não tinha ouvido falar, não. Então, o gosto umami é aquele gosto nutritivo. Quando você come uma coisa e você sabe que ela vai te dar energia, sustento. Por exemplo, você come um prato de salada puro e você diz assim, eu vou ficar sem fome até amanhã. Não é verdade? Não é não? Sim, professor, é verdade. Pior. No meu caso é o Às vezes cuscuz. Se eu comer, eu sei que vai me saciar. Então, o cuscuz para mim é umami, é isso? Pode ser também, né, umami. professor? Cuscuz de milho com ovo. Eu consigo ir até 3 horas sem Hoje o ficar Sara com com fome. farinha também. Farinha. Agora, salada é besteira, né? A gente come salada, meia hora tá com fome. Peixe, por É exemplo, peixe verdade. também, se eu comer, demora pouco, eu tô com fome. Ah, não, peixe não tem Verdade. condição. Então, gente. esses alimentos que foi Peixe não tem falando de condição, qualquer comida. coisa dá fome. Mas tem umas que conseguem te sustentar por mais tempo, né? Vocês estão comendo ali, estão percebendo que aquele alimento vai te dar mais nutrientes, mais energia. Esse é que é o chamado gosto umami, é um gosto mais difícil de descrever, né? Comparado com o doce, com o azedo, com o salgado e com o amargo. O umami é mais difícil de a gente entender o que acontece. Professor, esse gosto que o senhor está falando aí, umami, ele é tipo assim, só quem está sentindo é que pode descrever o que sente no momento? É isso? Não, aqui a gente consegue perceber se o alimento realmente vai te dar energia. Por Mas exemplo, é porque, assim, para a gente relatar para outra pessoa, porque, tipo assim, quando eu como um doce, eu sei dizer que é doce. Ah, tava doce, bem gostoso, tava salgado, tava no azedo. interior, o pessoal diz assim, essa comida tem substância. Já ouviram falar essa é a comida que dá substância. Se comer só folha,
Tu percebe, tu tá comendo aqui e tá dizendo assim, isso não vai me encher. Ah, Agora tá. tu come um alimento rico em gordura, rico em açúcar, tu percebe que aquilo ali vai te dar sustância. Entendeu? Entendi, professor. Ok. É o famoso alimento que dá sustância. É esse aí que é o gosto umami. Então, o nosso corpo, né, a nossa língua, ela consegue perceber os diferentes tipos de gosto. O salgado, como é que a gente percebe o gosto salgado? Através da percepção dos íons, como o sódio. É o sódio que dá o gosto salgado. O sódio do cloreto de sódio, do sal de cozinha. Como é que a gente percebe o gosto? Né? O gosto doce, através da presença de açúcares, né? Glicose, frutose. Então, essa presença do açúcar, quando é percebida, ela é captada como formato de gosto doce. O azedo, ele é percebido na concentração de íons H+. Então, tudo que é ácido é azedo, né? Amargo, ele está intimamente associado a substâncias tóxicas. Geralmente, o amargo é sinônimo de veneno. Geralmente, nem sempre, tá? Substâncias que causam malefício. Por isso que é um gosto não muito querido pela gente, né? Mas tem algumas pessoas que gostam de café amargo, que gostam de... Eu adoro chocolate amargo. Eu já gostava, Açaí mas sem agora... açúcar. Eu gosto Jussara de sem café, açúcar. eu só tomo café amargo, eu gosto de chá de boldo. Não, minha irmã, pelo amor de Deus, chá de boldo. Sim, professor, eu gosto. E eu só Minha tomo mãe, café. minha mãe e minha irmã também, elas tomam sem açúcar. Quando eu vejo, me dá logo um nó na minha garganta. Não, fosse chocolate 80%, eu ainda diria uma coisa, né? Mas Eu também gosto de chocolate amargo, eu gosto de café, só consigo tomar se for amargo, eu gosto de chá de boldo, cerveja também, só amargo, Professor, quanto mais amarga, melhor. é aquela Heineken que é amarga que só. A melhor. Oi, pode... professor, Oi. rapaz, eu tava com um negócio na minha cabeça a tarde toda, né? Que eu queria um cappuccino com chantilly, e eu não tirava da cabeça. Eu sabia que se eu começasse a aula sem tomar logo isso, do nada. Eu não sou nem acostumada a ficar tomando, ingerindo chantilly, nem cappuccino. Aí eu fui no comércio, comprei o chantilly, comprei o chocolate, fiz o cappuccino, eu tomei tanto, agora eu tô passando mal. Só de açúcar. Isso também é chamado de fome específica. Quando a pessoa está carente de algum nutriente, ela começa a ter vontade de comer um tipo de coisa. Isso é muito Professor, comum, pois eu por sou a exemplo. carência em pessoa, porque eu tenho muito essa fome aí, específica. Tem hora que tá assim, nossa, eu tô com vontade de comer um chocolate, né? Mas Aham. acontece muito em alguns animais, por exemplo, o gado, quando está carente de sais minerais, eles gostam de lamber sal, né? O fazendeiro coloca um pouquinho de sal lá no coxo, né? No lugar onde eles comem, para eles lamberem sal, para eles se saciarem desses minerais que estão carentes na alimentação dele. Mulheres grávidas Eu não também, por conseguia exemplo. tirar isso da minha cabeça. Eu não conseguia ignorar isso, assim, era mais forte que eu, que loucura. Acontece, eu tenho hora que eu tô com uma fome específica por pizza, que Ave Maria, porque uma das coisas que eu mais gosto é pizza. E não tem nem essa questão de ter a possibilidade de estar grávida. Isso que era mais doido, porque senão eu poderia dizer, né? Ah, é desejo de grávida, porque é uma coisa tão incontrolável. Oi? Não tô dizendo que tu tá grávida, não, minha irmã. Tô falando que. Não, eu tô falando que não tem nem essa possibilidade, entendeu? Mas é uma coisa assim que, misericórdia, parece que é coisa de grávida. Uhum. Por exemplo, quando a pessoa tá com anemia, criança, por exemplo, com anemia ferropriva, elas tendem a ter desejo de comer terra. Já viram isso no interior? Comer barro, roer tijolo, por Eu já quê? vi grávida querendo comer terra. Também é fome específica.
Isso acontece porque esses indivíduos eles estão carentes de minerais e a terra, o solo é rico em minerais. É uma forma de tentar suprir a necessidade nutricional. Por último, nós temos o sabor umami, que é percebido quando o alimento ele tem alto teor nutritivo, alto teor de gordura, alto teor de carboidrato. Como então que nós percebemos o sabor? Que ela perdeu. Quando ela voltar a assistir, ela já entrar no estúdio. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, vamos para o nosso intervalo. Senhor, professor. Tranquilo, professor. Vamos para o nosso intervalo de 15 minutos. Oi. Pode falar. Como é que funciona a questão da lista de chamada? Qual lista? Não, tipo, a lista de chamada, como é que funciona? Que vocês perguntam no final? Não, tá bem aqui, ó. Eu consigo baixar a lista de frequência, ó. Tá vendo aí na tela? Peraí, Eu vou aqui nos deixa eu ver aqui. Peraí, três pontinhos. Tá vendo minha tela aí do computador? Aham, sim. Os três pontinhos Sim. tem aqui, ó. Baixar a lista de presença. Aí eu baixo a lista de quem estava presente. Entendeu? Quem estava Então, presente mas do assim, começo. tipo, Quem estava presente só no sim, começo, quem estava é automaticamente, então? Dá para saber o horário que entrou e o horário que saiu. Sim. A gente nem precisa fazer nada, né? Não, não. Tá bom então. Beleza. Viu? Tá bom. Brenda, Obrigada. fala aí, Brenda. Professor, e a questão de, por exemplo, eu estou entrando agora como convidado. Aí como é que fica a questão do nome na presença? Aparece. O único que não é convidado sou eu, que eu sou participante. Porque o convidado, ele não tem controle na tela, entendeu? Ele não pode, por exemplo, iniciar uma apresentação. Só o participante, só eu. Entendeu? Você não pode convidar ninguém para entrar na sala, só eu posso convidar. Entendeu? Posso enviar um convite para alguém para ele entrar. Então, todos os alunos são convidados. Todos. Se você olhar na lista aqui, ó, tá vendo a lista que eu tenho na minha tela? Todos estão com o nome de convidado na frente, ó. Até essa daqui que botou participante tem convidado na frente, tá vendo? Entendi. Aí, no caso, na lista de presença não dá para saber muito bem o nome, né? Por exemplo, o meu nome na presença é Francisca Brenda. E aí eu só botei Brenda Santos. Daria para saber? Daria, mas dá um trabalho, né? Mais um trabalho, né? Tá. Não sabia. É melhor colocar o nome certinho, para poder não me confundir. Tá, ok. Agora eu vou botar. Por favor. Mais alguém? Então, pessoal, vamos para o nosso intervalinho de 15 minutos e já a gente volta, tá bom? Qualquer coisa eu tô por aqui. Ok, professor.
Vamos lá, pessoal, vamos retornar. Vou colocar um pouquinho de água aqui, que o negócio está quente, viu? Está muito quente. Vamos entender agora como é que ocorre a percepção do gosto, né? Então, nós temos aqui no botão gustatório. Quem quer fazer alguma pergunta? Ingrid, quer fazer alguma pergunta? Ingrid? Então, aqui nós temos no botão gustatório, nós temos células que percebem o gosto doce, células que percebem o gosto umami, o gosto amargo, o gosto salgado. Quando essas células se ativam, elas percebem, elas liberam neurotransmissores, como a serotonina, que gera ali a ativação do neurônio primário. Por exemplo, quando uma substância doce, amarga ou umami se ligam nas células, né? Nesse receptor aqui chamado de GPCR. Esse GPCR está ligado a uma substância chamada de gustadocina. Professor, o ardor, ele não se enquadra nessas percepções? Não, Tipo, o a ardor pimenta, é uma percepção dolorosa. como? O ardor é uma percepção dolorosa. Ah, tá. Dependendo da quantidade, né? Tô falando do gengibre, por exemplo, tô falando da Pois pimenta. é porque na nossa língua também tem sensores táteis também. A gente sente dor na língua. Quando a língua está inflamada, não dói? Quando a gente Além morde das... também. Dói, não dói? A mesma coisa no caso da pimenta aí. A pimenta, ela gera um ardor dolorido porque tem uma substância chamada de capsaicina na pimenta. Essa é o princípio ativo da pimenta que gera a ativação da percepção dolorosa. Então, inclusive, a capsaicina, ela gera um processo inflamatório. Um tempo atrás, se não me engano, acho que foi a Avon, ela fabricou um batom que melhorava, geravam lábios mais carnudos. E esse batom, ele tinha capsaicina, que é o princípio ativo da pimenta. Então, quando a mulher passava o batom, isso gerava um pequeno processo inflamatório e os lábios ficavam mais carnudos por conta da microinflamação. Sim, eu cheguei a ter um batom assim, da Quem Disse Berenice. Pois é, mas só que eles foram proibidos porque tem pessoas que têm alergia à capsaicina e pode gerar uma consequência mais grave. Frank, fala aí. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Minha pergunta é o seguinte, não tem, quer dizer, tem a ver e não tem a ver com o que você está falando. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, por que quando nós pressionamos o dente, tipo um ou outro, né, os dentes, tanto superiores como inferiores, né, principalmente os dentes molares lá atrás, quando a gente pressiona, a gente, tipo, sente aquela ânsia de vômito. Ânsia de vômito? Sim, professor. Quando você pressiona os dois. Eu já sinto isso daí quando entra em contato um tecido com os dentes. Eu já sinto uma arritmia. A gente sente arritmia, mas ânsia de vômito eu nunca tinha ouvido falar também, não. Assim, quando pressiona assim, bem forte assim mesmo, um dente contra o outro, né? Tanto superior quanto inferior. Quando pressiona assim, os dois dentes causam ânsia de vômito. Eu não sinto, não. Já pressionei tudo que tinha que pressionar aqui.
Rapaz, eu também não sinto, não. Eu também, professor, estava pressionando aqui, não senti não. Caraca, você só Eu ficava errado aqui, eu fiquei pensando, né? Rapaz, pressionar o dedo da ânsia de vômito. Aí eu fiquei aqui na minha, mas pelo visto. Não, mas eu tô falando em relação aos os molares e os premolares. Quando pressionam eles assim bastante, eu sinto essa reação, né? O que dá ânsia de vômito existem estímulos mecânicos que dão ânsia de vômito, que ativam a região que a gente chama de região de gatilho do vômito. Por exemplo, você está escovando os dentes e aí a escova toca no fundo da garganta. Isso dá ânsia de vômito, porque ativa o centro de gatilho do vômito. Tá? Ou então você toca com o dedo no fundo da garganta, isso dá ânsia de vômito. Outra forma de gerar ânsia de vômito é o centro quimiorreceptor do cérebro, que percebe substâncias químicas. Então, quando você ingere uma substância tóxica, um alimento estragado, isso também gera ânsia de vômito, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Devolver, jogar fora aquela substância que pode te fazer mal. Um veneno, por exemplo, gera ânsia de vômito. Tá? Mas essa do pré-molar e do molar, comigo não acontece. Pode ser que aconteça com outra pessoa. Comigo não. Fazendo isso aqui agora, eu tô sentindo essa reação, professor. Eu não sei, então, a explicação disso. Será que não é porque quando tu tá pressionando os dentes, tu coloca a língua para trás, aí ao pode ser também. Ao retroceder a língua, é a língua que vai fazer essa ativação mecânica do centro de gatilho do vômito. Sim, um pouco antes do senhor falar em relação à língua, eu já estava percebendo, será se tem relação com a língua e tal? Aí o que você está falando tem bastante sentido. Quando você retrai a língua demais, aí ela ativa o centro de gatilho do vômito. Pode ser também. Obrigado, professor. Priscila, Bruna? Nada. Professor. Oi. Me tire só uma dúvida com relação a esse negócio aí da pimenta que você falou que é tida como dor, não é isso? Uhum. Mas mesmo que seja que a gente esteja sentindo aquela sensação prazerosa, porque, tipo assim, às vezes quando eu faço a ingestão de pimenta em pouca quantidade, eu sinto uma sensação prazerosa. Mesmo assim, é tido como dor, isso? É sim. Tem gente que sente prazer na dor. O masoquista, o sadomasoquista. Pois tá bom então, professor. Obrigada. Tem gente que sente prazer em tanto infligir dor quanto sentir dor. A pimenta, por exemplo, eu também gosto de pimenta. Né? Sim, professor. Então, voltando aqui, como que ocorre, então, a percepção de gostos, né? Nós temos aqui uma célula sensorial, né? Uma célula que percebe tanto o gosto doce quanto amargo ou umami. As três células, elas funcionam de maneira bem semelhante. Nós temos aqui um receptor chamado de GPCR. Esse receptor, ele está ligado à gustidocina. Quando o ligante doce se liga a esse receptor, a gustidocina se desprende desse receptor e gera ali a abertura de cálcio dentro das vesículas. Os cálcio que está armazenado dentro da célula vai para o citoplasma e também os canais de cálcio se abrem e o cálcio que está fora da célula também entra. Esse aumento de cálcio no citoplasma gera ali uma série de reações químicas que produzem ATP. E aí, esse aumento de ATP abre os canais das vesículas que liberam, então, os neurotransmissores que ativam, então, o neurônio primário. Então, o ligante, ele se liga à célula gustatória, que pode acontecer de várias formas possíveis, dependendo do tipo de célula. E essa transdução de sinal, ela gera ali um aumento de cálcio no citoplasma celular, e esse aumento de cálcio libera o neurotransmissor, e esse neurotransmissor ativa o potencial de ação do neurônio primário,
que leva essa informação para o encéfalo. O salgado também é percebido de forma semelhante. Os canais de sódio se abrem, esse sódio começa a aumentar a sua concentração no interior da célula, isso gera a despolarização dos canais de cálcio, aumenta a quantidade de cálcio no citoplasma da célula, e esse aumento de cálcio faz com que as vesículas de neurotransmissores se desprendam e migrem para a periferia da fenda sináptica, liberando o neurotransmissor na fenda sináptica, gerando despolarização do neurônio primário e causa ali a transferência de eletricidade, né? Um impulso elétrico é formado e leva essa informação para o cérebro. E o azedo também. O azedo, como ele está ligado ali, o ácido, que é o íon H+, o próton, esse azedo pode tanto se ligar ao receptor de superfície, quanto passar pelos canais de próton. Isso aumenta a quantidade de hidrogênio H+, dentro da célula, que abre canal de cálcio, cálcio entra na célula, isso gera migração das vesículas com serotonina para a fenda sináptica, liberando serotonina, e causa, então, a formação do potencial de ação no neurônio primário. E aí o que acontece? Essa informação ela vai chegar para o tálamo, e o tálamo vai fazer ali a distribuição desses sentidos. Por exemplo, as vias olfatórias, elas se projetam aqui do nariz, né, do teto nasal, através do bulbo olfatório, essa estrutura em formato de antena, e chegam até as estruturas mais centrais do cérebro. Então, as vias olfatórias se projetam do nariz para o córtex olfatório, né, através do bulbo olfatório, que é essa estrutura que lembra uma antena. Depois, esse bulbo olfatório transfere essa informação para o córtex olfatório. A maioria das vias sensoriais, elas chegam ao tálamo, que é essa estrutura aqui de amarelo no meio do cérebro, e o tálamo vai modificar e retransmitir essas informações para os centros corticais, centro auditivo, centro visual, centro gustatório. Um exemplo aí é, ó, aqui está o tálamo, né? Que nós temos o tronco encefálico. Um dos sentidos que é retransmitido é o gosto, que chega no tálamo, né? É percebido na língua, que a gente acabou de falar. Essas informações chegam até o tronco encefálico, são direcionados para o tálamo, e o tálamo, então, redireciona essa informação para o córtex gustatório, que é onde a gente vai perceber o gosto. O som também, né? É formado aqui no ouvido, chega no tronco encefálico, vai para o tálamo, e depois ele é direcionado para o córtex auditivo, que está em verde. Os sentidos somáticos, né, como tato, sentido de temperatura, pressão, vibração, eles também chegam ao tronco encefálico através da medula espinhal, são direcionados para o tálamo e depois são direcionados para o córtex somatosensorial primário. As vias do equilíbrio, que são formadas lá no labirinto, né? Essa estrutura do ouvido interno tem 3 canais semilunares, que lembram meia-lua, eles que proporcionam ali a percepção do equilíbrio, tá? É no labirinto. Por isso, a labirintite, que é a inflamação dessa estrutura, gera perda de equilíbrio. Então, as vias do equilíbrio se projetam primariamente para o cerebelo. Então, aqui no caso, ó, ela vai para o cerebelo. E lá é percebido, então, o equilíbrio, tá? E aí, o que a gente acabou de falar, ó, fome específica. A fome específica é o desejo por alguma substância a partir de uma necessidade fisiológica, como a colega falou aí do cappuccino, né?
E às vezes acontece da pessoa comer e depois regurgitar. Então, exemplo aí de forma específica, o gado, que precisa lamber sal para poder repor os seus sais minerais. E algumas crianças que têm um desejo de comer chocolate, né, principalmente na infância, gostam de coisas doces, porque coisa doce tem energia, né, se transformam em energia muito facilmente. E aqui só um mapinha mental para a gente resumir o que nós falamos durante a aula, né? Corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Ruffini, disco de Merkel, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Krause, ou mecanoreceptores, as terminações livres, e aí os demais sentidos. Nós vamos falar ao longo das próximas aulas. Tranquilo, pessoal? Aí, para quem está assistindo as primeiras aulas, esse aqui é o meu canal no YouTube, tá aqui o link, tá na aula que eu mandei para vocês. As minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu e-mail institucional, que vocês vão mandar e-mail lá pelo AVA, vai para esse e-mail aqui. O meu LinkedIn e o meu currículo Lattes, caso alguém tenha curiosidade ou interesse de ver a minha carreira profissional, minha vida acadêmica. Tainá, pode falar. Bom, professor, não é nem sobre a aula, é sobre as suas atividades. Como a gente é do primeiro período, a gente ainda entrou um pouco meio perdido. Só queria reforçar quais as atividades, porque lá no portal, lá no AVA, no primeiro módulo, só tem uma atividade que é aberta para a gente, a outra já não abriu. Sim, eu falei no comecinho da aula. O que acontece? A atividade 1 que vocês perderam, eu vou reabrir na segunda semana de outubro. Que eu não posso abrir agora, porque tem gente que ainda está com problema no portal. Se eu abrir agora, essas pessoas que ainda estão com problema, mesmo assim não vão conseguir responder. Eu vou ter que abrir de novo. E aí vai ter mais gente que não respondeu, vai ter que abrir de novo. Aí fica só abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então é melhor esperar um pouquinho. Não se preocupem que eu vou enviar. Quando vocês fizerem essa atividade, eu vou lançar no portal, tá bom? Tá bom, professor. Então, só é uma mesmo que é para entregar, né? Então é só a atividade 2 que é para vocês fazerem, até domingo, está aberta. Tá? E aí, depois da semana de cursos, eu vou abrir a atividade 1 novamente para vocês que não fizeram, para ter a oportunidade de responder. Tá bom, professor. É só isso mesmo. Não, tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, que semana de cursos é essa? Ela é relacionada a quê? Vocês vão ter uma semana de cursos após a oficial 1. Inclusive, eu vou dar um curso sobre bioquímica clínica. Professor, e vai ter... E aí, gera horário, alguma coisa? Como é que fica? Oi? Gera alguma carga horária para a gente, para o futuro? Gera. Sim, gera. Vocês vão ter certificado. Sim, vocês vão ter certificado. Entendi. Inclusive, e aí a gente tem que se matricular ou a gente já pode participar? É disponibilizado um link, alguma coisa? A gente tem que se matricular. Entendi. Tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Priscila, pode perguntar. Só tire uma dúvida minha. Essa semana de cursos que vai ter, é só aquele que já está disponibilizado lá no AVA para a gente fazer a inscrição ou tem eu tenho que fazer alguma outra inscrição? Porque no semestre passado, quando teve a semana de cursos, a gente teve tanto os do AVA, né, que eram a nível nacional, quanto tivemos locais, né? Vai ter local também. Mas e como é que faz essa inscrição desses daí? Porque eu só fiz que está no AVA. Eles ainda vão disponibilizar para vocês. A gente está organizando quais são as palestras. Inclusive, a professora Rosália entrou em contato comigo hoje, perguntando qual o curso que eu poderia ministrar. E eu falei para ela quais os cursos que eu poderia ministrar. Então, ainda está sendo organizado quais os cursos, porque vai ser só daqui a 15 dias. Mas, então, eu creio que até semana que vem vocês já vão estar recebendo aí
o comunicado oficial de quais cursos, a programação da semana de cursos, tá bom? Ah, tá. Então tá bom, professor. Obrigada. E vai ter um curso muito bom, que esgota muito rápido, que eu acho que é o curso do professor Josué de administração de injetáveis. Ou sei se já foi feito, mas eu acho que vai ser ofertado de novo, que é um curso que tem muita procura. O professor Josué é farmacêutico e enfermeiro também. Esses cursos são gratuitos ou são pagos? Ah, agora eu não sei te dizer. Eu acho que tem uma taxazinha aí. Mas no semestre passado foi todos grátis, né? No semestre passado foi tudo grátis, não tivemos ajuste de nada, nenhuma taxa, nem nada. Então beleza. Então, beleza. Então, retiro o que eu disse. Então, deve ser grátis também. Não sei, né? Não sei. Só a Joinf que a gente teve que dar 3 quilos de alimento. Só isso. Oi. Professor. Ah, tá chamando. Nada, não. Ah, porra. Professor, e sobre a sua avaliação? Que dia da semana, professor? Porque já aparece no meu portal uma avaliação. É a sua oficial? Aparece no teu portal? Aparece, a avaliação oficial 1. Eu achei esquisito também. A minha? Certeza. A sua. É por isso que eu estou lhe perguntando. O meu perguntando. também apareceu. É ela. Não é atividade, professor, que eles estão olhando como avaliação? Não, está escrito avaliação oficial 1. É, realmente, está escrito avaliação. Eu também olhei lá hoje. É, no meu também está aparecendo. Olha, gente, ainda há pouco eu tive uma reunião com a coordenadora, ela falou que está tendo esse problema, que já era para ter sido solucionado desde o dia 16, a questão das notas dos alunos que os professores lançaram e não apareceu. E também ela disse que estava tendo outras intercorrências no AVA, mas dentro, até no começo da semana, iria normalizar. Foi isso que ela me falou. Vou olhar aqui rapidinho, peraí. Professor, o assunto da sua prova da próxima semana vai ser o unidade 1 e 2, né? Ou não? Unidade 1 e 2. Ah, ok. E professor, Oi. qual seria a unidade 1 e 2? Rapidinho. Tá, vem cá, mas vocês conseguem abrir a prova que já está disponível lá? Eu ainda não abri porque eu fiquei com medo, professor. Eu também não vou abrir, Não, professor. Eu tô com não medo. Tá abrindo, não. Eu tentei, não abrir. Não dá para abrir, não, só dia 27. Ah, tá. Porque eu cadastrei aqui só para o dia 27, à meia-noite e 1, para poder abrir para vocês. Só vai abrir dia 27. Professor, tá lá, mas só vai abrir dia 27. É, realmente. Ah, professor, então o senhor assustou antes da hora. Vocês que me deram um susto, rapaz, será que eu disponibilizei a prova antes do previsto? Pessoal, mais alguma dúvida? Podemos prosseguir? O papagaio caiu. Qual vão ser os assuntos que vai ser na 2? Oi? Pode só recapitular quais são os assuntos. Não estou escutando direito. É basicamente o que a gente viu até hoje, até a aula de hoje, parte de sentidos. Mas eu acho que eu não coloquei sentidos, não. Eu não estou lembrado, mas eu acho que não botei sentidos, não.
Professor, são quantas questões? São 10? 10 questões de marcar. Ah, tá certo. Eu já ia perguntar a mesma coisa. Não, são 10 questões objetivas de marcar. Ah, entendi. A gente faz em casa mesmo e disponibiliza para você, é isso? Quando vocês finalizarem a prova, aí vem um relatório para mim. No relatório tem entendi. dizendo quando você começou, quando você terminou, quanto tempo tu gastou para fazer a prova, quantas tu acertou, quantas tu errou. Ah, entendi. Tá bom. Obrigada. Nada. Essas informações dão no final da prova, é isso, professor? Não, aparece um relatório. Eu baixo um relatório com todas essas informações em Excel. O nome do aluno, sobrenome, qual o curso, qual o número de matrícula, qual o horário e dia que ele abriu pela primeira vez a prova, qual o horário e dia que ele finalizou a prova, quanto tempo ele gastou para responder a prova, quantas ele acertou, quantas ele errou, tudo isso aparece para mim no relatório. Ah, sim, entendi, professor. Entendi. E professor, mas a prova é só uma tentativa, não é isso? Só uma tentativa. Finalizou, finalizou. Aí, no caso, quando a pessoa coisou assim, aí continua em progresso ou ela fecha completo? Ó, por exemplo, professor, eu estava na terceira questão, minha internet caiu. O que é que acontece? Está aberta ainda. Se você não clicar no botão finalizar, ela não finaliza. Então, e cuidado para não deixar para responder no último dia, porque o último dia está sobrecarregado. Um monte de aluno tentando responder prova no último dia. Isso pode gerar instabilidade no AVA. Então, não deixem para responder a prova só no último dia. Respondam quanto antes. Sem contar, né, professor, que o AVA tá louco, nem todos os dias ele tá disponível. Não é só o AVA, né? De vez em quando tem uma oscilação de energia, a internet de vocês podem cair. Enfim, o computador geralmente quer atualizar no último dia. Então, a gente deve evitar dar par à lei de Murphy, né? Você sabe o que é lei de Murphy, né? A lei de Murphy diz o seguinte: quando uma coisa tende a dar errado, ela vai dar errado. A probabilidade de uma coisa dar errada é muito maior do que uma probabilidade de uma coisa dar certa. Então, não dê cabimento para a lei de Murphy, porque senão vai dar errado mesmo. Woodson, na verdade. Professor, boa noite. A prova a gente pode fazer a qualquer momento do dia, né? Pode, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora. Ela vai estar aberta para vocês responderem desde 00:01 da segunda-feira até 23:59 do sábado. Então, tu pode abrir tua prova 00:01 de segunda-feira, deixar ela aberta até sábado e só fechar ela no sábado. Tem 6 dias para responder ela. Tranquilo, então. Viu? Mais alguma dúvida? Professor, e no sábado é até meia-noite? É 23:59. 23:59, né? Verdade. 11:59. Meia-noite já fechou. E meia-noite já vai ser domingo. É até o último minuto do sábado. Ei, professor. Oi. E vai ter aula normal mesmo em semana de prova? Não. Semana de prova não tem aula. A não ser que esse semestre eles mudem, né? Mas até o momento, o que eu estou sabendo é que não vai ter aula na semana de prova. Tudo bem? Tranquilo, professor. Tranquilo? Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Por Não, enquanto, porque eu tudo acho certo. que deu tudo Pessoal, certo. então vamos fazer o seguinte. Como a gente vai passar 15 dias sem ter aula aí, eu não quero começar um assunto novo, porque a gente vai começar uma nova aula aqui, que é os sentidos parte 2, que a gente vai falar de olfato, audição
e visão. São 3 sentidos que faltam. A gente já falou de tato, falou de paladar, né? Então, para a gente não ter que entrar num assunto novo, falar só uns 5 slides e depois parar a aula, a gente pode deixar, então, essa parte 2 para depois da prova? Pode ser? É Pode verdade, ser. professor. Porque senão a gente pode até perder o raciocínio de lá daqui para lá. Exatamente. É Tranquilo, isso que eu penso. professor. Pode ser? Mas se pode vocês sim. quiserem já dar uma lida no material, é bem interessante. Vai entender como é que o olho funciona, como é que o ouvido funciona, né? Como é que o olfato funciona e algumas curiosidades do olfato, tá bom? Da visão, audição também. Vamos fazer alguns testes, por exemplo, para saber se algum de vocês tem daltonismo. O pessoal que teve genética comigo já passou por esse teste, né? Dandara, por exemplo, já passou. E as demais. Então, pessoal. Professor, Oi. Questão do olho, tipo, se tem uma certa sensibilidade à luz, por exemplo,